Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o Petit Invest número 89. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 9 horas e 22 minutos da sexta-feira, 24 de outubro de 2025. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor. Tanguy, o Bagdadi animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, atumbante, descansado e tarifado. Cuidado, professor Bagdadi. Donald Trump suspendeu as negociações comerciais com o Canadá por causa de uma postagem. Veja você. Tome cuidado para que as suas negociações sigam com tranquilidade, para que não haja nenhum tipo de embaraço nem complicação. Temos também Daniel Souza, que é esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos vamos repercutir aqui o ambiente de negócios, a dinâmica econômica internacional. Esse é o Petit Invest, nosso espaço de toda sexta-feira. Tudo bem, Tanguy? Vamos a isso? Tudo bem, Daniel Souza. Vamos lá para esse Petit Invest número 89. Um prazer estar aqui mais uma vez nesse episódio que fecha a semana do Petit Jornal. Deixo aqui as boas-vindas a todo mundo que acompanha a gente, pessoal que acompanha a gente aqui no YouTube, né, nessa live, de onde sai a gravação, que vai lá para o pessoal que ouve a gente também pelo podcast. Daniel, esse episódio é um oferecimento da Insider Store. E, Daniel, estão aquecendo os tambores já para Black Friday, viu? Utilizando o cupom do Petit Jornal, que é o cupom PETI. Você ganha aqueles 15% de desconto tradicionais, mas que já se somam a promoções que estão no site da Insider. O desconto, Daniel, ele pode chegar a 50% de desconto. Então aproveita, lembra que os estoques são limitados, naturalmente com essas promoções, né? As pessoas vão procurar mais, então se você quiser aquele produto que você estava de olho, né, com o tamanho que você quer e tal, dá uma olhada logo, né? O link na descrição desse episódio já te leva para o carrinho com tudo certinho lá, já com o desconto, que pode chegar, repito, a 50% de desconto. Daniel Souza, por falar em percentuais, a gente precisa falar sobre inflação nos Estados Unidos, né? A informação que a gente tem é de que está todo mundo meio na expectativa da divulgação dos dados de inflação nos Estados Unidos. Eu queria te perguntar, Daniel, antes de mais nada, uma questão um pouco até mais conceitual, que é por que a inflação nos Estados Unidos chama tanta atenção? Por que está todo mundo meio tenso, né? Meio em compasso de espera para saber quais são os dados que vão vir dos Estados Unidos, Daniel? A inflação nos Estados Unidos chama muito a atenção, Tanguy, porque ela acaba influenciando de maneira determinante a taxa de juros praticada nos Estados Unidos pelo Federal Reserve, pelo Banco Central daquele país. O que acaba acontecendo é que o juro do Federal Reserve ainda é o principal balizador da dinâmica econômica internacional, do fluxo de investimentos, da circulação de capitais e assim por diante. Quando o Fed pratica juros mais altos, o que acaba acontecendo é que os americanos sugam liquidez para dentro dos Estados Unidos e impõem ao resto do mundo juros também mais altos, né? Os americanos ainda são emissores da moeda hegemônica e, consequentemente, todos os juros internacionais acabam sendo influenciados pelos juros americanos. A viabilidade de projetos acaba sendo influenciada por juros americanos, a viabilidade de projetos em diferentes partes do mundo. É por isso que chama tanto a atenção. Em momentos onde a inflação nos Estados Unidos vem mais alta do que o esperado, o que acaba acontecendo é que você passa a ter a expectativa de que os Estados Unidos terão juros mais altos do que teriam se a inflação não tivesse sido maior do que a esperada. Juros mais altos nos Estados Unidos acabam levando a um fortalecimento do dólar. Juros mais altos nos Estados Unidos dificultam que países como o Brasil atraiam dólares. Juros mais altos nos Estados Unidos acabam empurrando o juro no Brasil para cima, o juro em diferentes partes do mundo para cima, o que atrapalha um pouco o crescimento, o que acaba trazendo ali embaraços para uma série de atividades econômicas importantes. Agora, desde que o Trump começou com esse tarifaço, né, enfim, desde que ele assumiu a presidência, a conversa que o mundo todo tem é essas tarifas, elas têm um caráter inflacionário. Você acha que já é tempo suficiente para a gente sentir essa inflação nos Estados Unidos? Ou seja, quando esses dados forem divulgados, mais uma vez está todo mundo meio esperando esses dados, você acha que já vai haver um reflexo das tarifas sobre a inflação ou ainda é cedo? Olha, a gente tem tido algum reflexo das tarifas sobre a inflação, é inegável isso. Basta a gente pegar o exemplo do próprio Brasil. O
O Brasil tem tido dificuldade para exportar café para os Estados Unidos, tem tido dificuldade para exportar carne para os Estados Unidos. Pode ser que a gente tenha, inclusive, alguma mudança ao longo das próximas horas. Vamos acompanhar, mas a tarifa acaba encarecendo produtos nos Estados Unidos. No primeiro momento, muita gente acabou absorvendo as tarifas, acabou não repassando para os consumidores americanos, porque chegou a acreditar que o tarifaço poderia ser algo mais temporário, que o Trump poderia recuar e tal, e você não queria perder mercado, então você não repassa por preço para preservar ali a sua base de clientes. Mas os meses vão passando, as tarifas vão ficando, mesmo os acordos comerciais celebrados com Reino Unido, União Europeia, Japão, que têm tarifas relativamente baixas para o padrão que o Trump está praticando, mas são tarifas muito mais altas do que os Estados Unidos praticavam antes e, consequentemente, isso acaba trazendo algum tipo de impacto inflacionário. E o Trump, de maneira política, fica jogando nas duas pontas, fica dizendo, olha, eu coloco tarifas para proteger a indústria americana, para proteger os produtores americanos e tal, e pressiona o Fed para reduzir a taxa de juros, dizendo que vai demitir o presidente do Fed, e tentando efetivamente demitir ali uma diretora do Fed, porque vocês estão indo contra o interesse dos Estados Unidos, porque estão praticando juros muito elevados e tal. Mas essas duas coisas muitas vezes acabam dialogando, quer dizer, tarifas mais elevadas acabam pressionando a inflação e fazendo com que o Fed tenha menos espaço para cortar juros. Agora, esse impacto, Daniel, sobre, enfim, a inflação nos Estados Unidos, ela naturalmente traz impacto no mundo todo. A gente conhece os impactos no Brasil. Aliás, quando a gente olha para a década de 1980, por exemplo, a gente vê, né, quando os Estados Unidos elevam os juros, o tamanho do impacto que isso pode ter na América Latina. Agora, a Europa parece muito preocupada também, né? A Europa está olhando com muita atenção para o que está acontecendo, muito embora a Europa tenha moeda forte, né? Tem lá o euro, enfim, o Banco Central Europeu pode emitir moeda forte também, caso seja necessário. O impacto na Europa também é significativo, assim? É significativo, embora seja menos relevante ou menos significativo do que em países emergentes, como é o caso do Brasil. A Europa acaba sendo impactada. A gente gosta ou não, a Europa vem perdendo relevância na economia mundial. E perdendo relevância em relação a asiáticos como a China, mas também perdendo relevância em relação aos Estados Unidos. Consequentemente, um juro mais alto nos Estados Unidos traz problemas para a Europa também, né? Porque na prática, o que acaba acontecendo é que um juro mais alto nos Estados Unidos pode trazer ali uma atividade econômica um pouco mais lenta nos Estados Unidos, pode trazer ali um fluxo de capitais em direção aos Estados Unidos em detrimento da Europa, pode trazer ali complicações. E é interessante observar, Tagui, que quando o juro nos Estados Unidos caem, ou pelo menos quando vem uma inflação baixa, o que sinaliza que o juro nos Estados Unidos pode cair mais do que o esperado, isso tende a aumentar o valor de diferentes ativos de renda variável ao redor do mundo. Então, ações tendem a subir quando o Fed sinaliza uma queda do juro mais forte ou quando a inflação nos Estados Unidos mais bem comportada sinaliza um cenário de maior probabilidade de queda de juros nos Estados Unidos. É sempre importante destacar que aqui a gente, em grande medida, está trabalhando com expectativas e pessoas tomam decisões com base em expectativas. Esses indicadores, quando são divulgados, e o da inflação nos Estados Unidos é absolutamente central, ele influencia as expectativas das pessoas. É o que elas acreditam que vai acontecer. Isso pode se confirmar, pode não se confirmar, não importa. Pessoas tomam decisões com base em expectativas e esses indicadores sinalizam caminhos e influenciam as expectativas dos agentes econômicos. Então, embora a Europa tenha agora o euro, tem uma moeda forte, uma moeda que em algum grau rivaliza com o dólar dos Estados Unidos, não dá para dizer que a Europa suplanta os Estados Unidos ou que consegue bater de frente com os Estados Unidos. Ela está numa prateleira mais baixa e, consequentemente, ela acaba sofrendo os efeitos também. Eu queria falar sobre um outro ponto que você falou anteriormente, Daniel, que você falou sobre essa pressão que o Trump faz para que o Fed não suba os juros. Caso a gente tenha uma taxa de inflação, né, um índice de inflação elevado, e vamos dizer que o Trump consiga aquilo que quer e o Fed não suba os juros como forma de controle da inflação. Ou reduza mais rápido, né? Isso não pode trazer um impacto ainda maior, Daniel, sobre a inflação lá na frente? Isso não pode acabar sendo um tiro no pé do governo Trump? Claro que pode. Na prática, isso pode gerar uma dinâmica inflacionária ainda mais forte lá na frente.
É claro que quando um governo ele arruma um antagonista, e nesse caso o Federal Reserve, muitas vezes, Tanguy, fica a impressão de que ele está querendo um inimigo. Ah, tá vendo? A economia americana não está performando bem, o crescimento não está bom, culpa do Fed. Eu, Trump, estou fazendo tudo que posso, mas o Fed, veja você, me atrapalha. O Fed atrapalha a minha vida. Aliás, não é só nos Estados Unidos que esse tipo de estratégia política é adotada. Você arrumar um inimigo é algo muito útil politicamente. Então, você bater no Fed, dizer, Fed, a culpa é sua, você está indo contra os interesses nacionais, etc., acaba sendo ali uma salvaguarda para o próprio Trump. Então, o Trump pode, de um lado, colocar as tarifas, cumprindo uma promessa de campanha, arrecadando impostos e também fazendo afagos a uma parte importante do eleitorado. E, do outro lado, ele pode bater no Fed e dizer que é tudo culpa do Fed. E mesmo assim, existem alguns governos que também pensam no curto prazo, ou seja, lá na frente vai desorganizar a economia americana. Lá na frente é lá na frente, entendeu? Lá na frente, depois a gente vê o que a gente faz lá na frente. De repente, no curto prazo, é melhor dar um buzz ali na economia, dar uma acelerada no crescimento na economia, porque isso me ajuda politicamente. Não é incomum, isso não é só nos Estados Unidos, em muitas partes do mundo, você ouve de governantes exatamente esse raciocínio. Vai dar problema lá na frente. Lá na frente eu vejo. Eu tenho outro problema para resolver aqui no curto prazo e, eventualmente, reduzir o juro pode ser interessante para mim em termos de popularidade. Até porque juros altos não é popular, né? Ninguém fala assim, eu gosto, porque dificulta tudo, dificulta crédito, né? A economia ela vai ter que dar ela vai crescer mais lentamente e tudo, então bater nessa questão do juro muito alto, né? O juro ser elevado em excesso, né? Você colocar a culpa disso no Fed é sempre algo que é popular, né? Acaba trazendo uma parte do eleitorado, uma parte das pessoas que estão ouvindo esse discurso para o seu lado. Daniel, para a gente encerrar o episódio, eu queria te perguntar, assim, para quem está nos ouvindo, assim, você olharia para o que agora, assim? Quais são os próximos movimentos, assim, dessa expectativa com relação à inflação? Tem dados para os quais a gente deveria prestar atenção? Quais são os movimentos que você imagina que possam acontecer ao longo dos próximos dias ou das próximas semanas nessa expectativa com relação à inflação dos Estados Unidos? No dia de hoje, a gente tem a divulgação da inflação ao consumidor nos Estados Unidos. Então, me parece um indicativo super importante observar o que efetivamente será divulgado, porque dessa maneira a gente consegue entender um pouco melhor como é que a economia americana está se comportando e para onde vai justamente essa expectativa de inflação. E dependendo de como a inflação se comporte, isso vai mexer em câmbio, isso vai mexer nas ações, porque as expectativas dos agentes econômicos serão influenciadas. Inflação dos Estados Unidos é uma variável super importante, não é à toa que as pessoas olham para isso com tanta atenção. E também é importante olhar com atenção o mercado de trabalho nos Estados Unidos, porque quando você tem um mercado de trabalho que está funcionando a pleno vapor e tudo, quer dizer, a chance de você ter uma pressão inflacionária também é um pouquinho maior. Se você tem um mercado de trabalho que está um pouco mais frio, a chance de você ter uma pressão inflacionária acaba sendo um pouco menor. Daniel Souza, esse episódio, né, que a gente grava toda sexta-feira, sempre um prazer falar sobre dinâmica de investimento, sobre macroeconomia, é um oferecimento da Insider Store, né? Faz parte também, né, Daniel Souza, de boas decisões econômicas você comprar quando está mais barato, né, os descontos maiores, e a Insider Store já está em ritmo de Black Friday. Você utilizando o cupom que está na descrição desse episódio, você ganha até 50% de desconto, né? Somando ali com os descontos do próprio site. Não perde não, né? O link está lá na descrição desse episódio. Aliás, Tanguy, é importante aproveitar rápido. Teve uma vez que eu papei mosca, Tanguy, quando eu fui lá no site da Insider, a cor que eu queria e o tamanho que eu queria já tinha esgotado. Então, gente, clica no link do descritivo, aproveita, vai rápido no site da Insider e aproveita as condições especialíssimas para os amigos e amigas do Petit Jornal. É isso, segunda-feira estamos de volta com mais um bate-papo. Um abraço e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.